Capítulo 19 Lições. Depois de entrar no inverno, a primeira chuva finalmente caiu. A chuva já durou 2 dias sem parar. Roland se inclinou sobre a mesa e olhou pela janela. A chuva foi soprada para cima pelo vento, batendo contra o vidro de novo, criando explosões de ondulações. Sob a refração das ondulações, a imagem da pequena cidade tornou-se distorcida. As casas e as ruas estavam deformadas, sem qualquer forma regular. Devido à falta de medidas efetivas de drenagem, as estradas de pedra estavam interligadas com correntes de água corrente. De longe pareciam muitos riachos de água clara e cristalina. As montanhas e florestas distantes eram obscurecidas pela névoa, e eram ligeiramente discerníveis, assim como a fronteira com o mundo humano. Se tal paisagem fosse colocada nos tempos modernos, certamente seria uma atração turística, mas o que Roland queria ver era uma selva feita de concreto e aço. Por causa da chuva, a construção da muralha da cidade também teve que parar. Isso deixou seu sentimento de sucesso, que ele teve no dia antes de ontem, quando ele desencorajou o mensageiro da fortaleza, desaparecer. Você acabou de dizer que o ar ao nosso redor é composto de muitos tipos diferentes de gases. Isso é verdade? A voz clara de Ana havia interrompido os pensamentos de Roland, e quando ele olhou para ela, Ana piscou seus belos olhos azuis questionavelmente. Senhorita Ana, você deve se dirigir a Sua Alteza com honras, alertou Carter de lado. Não seja tão particular com isso. Roland se virou. Agora ela é minha aluna. Durante a chuva, ele pediu que Carter e as duas bruxas assistissem à sua própria turma. Sim, ele tinha decidido abrir um curso de ciências naturais. Ele foi inspirado pela faculdade de Stonemason Caro. Se até mesmo um pedreiro pôde abrir uma escola, um engenheiro mecânico também poderia abrir uma. Porque existe discriminação. Não foi por causa da ignorância. A educação universal foi em qualquer idade a medida mais eficaz para promover o desenvolvimento da civilização. Ele originalmente também queria ligar para o ministro assistente, mas desde que ele estava ocupado com outras tarefas do governo, ele recusou. Roland não sabia por quê, mas desde o início do inverno, Roland achava que Barov parecia estar cheio de entusiasmo especial, quase supervisionando a cidade fronteiriça sozinho. Ao ouvir a possibilidade de aprender novos conhecimentos, os olhos de Ana brilharam imediatamente com interesse. Nana, que não precisou tratar animais feridos durante as aulas, também ficou muito feliz. Carter, que estava ocioso no momento, assistiu à aula para ver em que novo absurdo príncipe havia pensado. Mas não muito depois de a aula começar, os olhos do cavaleiro ficaram relaxados. O olhar de Nana também se distanciou, encarando apenas as duas palavras ciência natural, em transe. Embora parecesse que Ana não conseguia entender completamente, ela ainda se esforçava para lembrar de tudo. Roland teve que pausar sua palestra por um momento para deixar as três pessoas digerirem seus ensinamentos. Ouvindo a pergunta de Ana, ele sorriu e acenou com a cabeça. É claro, mesmo que parecidos. Sua Alteza, eu não entendo, já que todo gás parece um mesmo, como você pode saber que existem diferentes gases? Carter expressou suas dúvidas. Eu posso até provar para você. Roland sabia que, mesmo com essas palavras fáceis de entender, a maioria das pessoas ficaria confusa com as teorias. Ele decidiu usar um experimento simples para despertar o interesse de todos. Uma vela, um copo, uma bacia, uma tigela de limewater, essas eram as coisas que ele havia preparado com antecedência. Embora nessa época tivessem apenas um vidro marrom claro, muito menos transparente do que o vidro de seu tempo anterior, ainda era transparente o suficiente para ser usado. Afinal, esse teste simples não precisava de alguém para observar o processo de mudança. Roland fez este teste antes, uma vez que os resultados do teste mostraram que, embora houvesse magia neste mundo, as regras da natureza ainda eram as mesmas que na Terra. Pediu a Ana que acendesse as velas e depois colocou na bacia. Quando algo está queimando, ele precisa consumir gás.
Esse gás também está intimamente ligado a todo o organismo vivo. Se pararmos de respirar, seremos como esta vela. Assista. Roland colocou o copo na vela e, depois que a chama tremeu 2 vezes, logo saiu. Isso esgota o ar, senhor. Isso não é surpreendente. O cavaleiro-chefe falou de forma desaprovadora. É claro que vamos morrer sem ar. Por exemplo, se cairmos na água. Nana também assentiu. Então, você acha que lá no copo não é nada? Roland perguntou. Então ele derramou o limevater na bacia. O limevater logo inundou no vidro, mas finalmente parou quando apenas metade estava cheia. Este experimento foi tão clássico que a maioria dos professores do ensino fundamental gostava de usá-lo como um experimento para aumentar o interesse das crianças na ciência natural. Roland ainda se lembrava do choque que sentiu quando seu próprio professor demonstrou isso. A partir de então, ele embarcou no caminho da ciência e da engenharia, sem nenhuma maneira de retornar. Ele gentilmente ergueu um canto do vidro, e depois de alguns momentos, bolhas de ar podiam ser vistas saindo do limevater. Então, o limevater claro parecia estar um pouco nublado, e uma pequena nuvem branca se espalhou lentamente dentro do vidro. Se não houvesse nada no copo, não teríamos visto as mudanças no limevater e nas bolhas de ar. Isso mostra que o ar contém pelo menos 2 tipos diferentes de gases. De fato, queimar uma vela consome apenas uma parte do ar, enquanto a outra parte é incapaz de queimar. Embora seja incolor e inodoro, como o antigo gás, sua natureza é o completo oposto. Bem, esse parece ser o caso. Carter pensou por um longo tempo para descobrir a relação entre os dois, mas para saber isso, o que é o uso dele? Se você conseguir o gás antigo, poderá deixar a chama queimar por mais tempo e, quando obtiver o outro gás, poderá extinguir rapidamente as chamas. Disse Ana de repente. Ela era simplesmente um gênio, Roland a elogiou em seu coração. Embora houvesse uma pequena falácia, ao ouvir as diferentes propriedades dos gases, ela poderia pensar imediatamente em vários usos. Essa ideia definitivamente era de nível genial. Roland sabia que ela não recebia nenhuma educação moderna, mas, mesmo sem ela, podia pensar rapidamente nesse ponto, mostrando sua extraordinária habilidade lógica. Pelo menos ela era muito melhor do que esse cavaleiro-chefe. Certo, é possível dizer que desde que os humanos aprenderam a usar o fogo, eles foram separados dos animais, mesmo que a obtenção de fogo fosse apenas uma coincidência. Talvez o relâmpago tenha atingido as árvores e as tenha aceso. Talvez uma rocha tenha atingido outra rocha e lançado uma faísca. Mas se ninguém tivesse notado, ninguém poderia ter tentado usá-lo. Nós ainda seríamos os mesmos que os animais. Roland guiou com paciência e sistematicamente na direção que queria. O objetivo desse experimento era mostrar a você que a curiosidade e o pensamento eram as forças motrizes do progresso humano. Existem muitas forças potenciais semelhantes na natureza, esperando apenas que as descubramos e as utilizemos. Após seu discurso, Carter ainda tinha um olhar duvidoso. Nana era um daqueles tipos em que não se sabia se estavam dormindo ou acordados, e ela só olhava para Roland com os olhos abertos e sem foco. Apenas Ana inclinou a cabeça, como se estivesse pensando em alguma coisa. Bem, Roland suspirou. Na verdade, ensinar muito à frente das ideias que eles entendem não trará iluminação, só fará as pessoas se sentirem perplexas. A altura de seu conhecimento determinou que eles não podiam entender a força poderosa da natureza a menos que estivesse fisicamente à frente deles. Então eles entenderiam quão incrível era a natureza das forças ocultas do mundo. Nesse momento, a chaleira pendurada no suporte da lareira emitia um som estridente. Era o som de um vapor batendo contra a tampa. Ah, a água está fervendo. Carter se aproximou para remover a chaleira com um garfo e logo o som parou. Ele pegou um pedaço de pano e enrolou-o no cabo, depois encheu as xícaras de todos com a água. Por exemplo, quando Roland estendeu a mão para segurar o copo, ele pôde sentir a temperatura da parede do copo. Desde o primeiro dia de uso do fogo, o princípio da água fervente era conhecido.
Água fervente, centenas de milhares de pessoas testemunharam isso e usaram-na, mas ninguém pensou que o vapor de água suavemente ondulado e ascendente também pudesse conter uma tremenda quantidade de energia. Em algumas centenas de anos, isso se tornaria a força motriz por trás do desenvolvimento da humanidade. Em um período muito curto de tempo mudaria a história da humanidade. Embora o princípio fosse simples, o problema não era a tecnologia limitada. Não, o problema era que a primeira escolha para a maioria das pessoas era cultivar. Mas Roland era diferente deles, pensou ele, esse mundo também tinha bruxas. Usando magia para lutar em uma batalha. Esse era apenas o caminho dos bárbaros. Com a magia que alguém poderia criar, poderia substituir algumas das principais tecnologias para acelerar o processo de desenvolvimento humano. Esta foi a maneira correta de usar magia. Conversaram até o sol se pôr. Depois de jantarem juntos, Roland foi para o quarto. Não havia vida noturna para falar neste dia e idade. As pessoas nem sequer tinham uma palavra para isso, e todo mundo foi dormir cedo. Ele também considerou usando seu direito como o príncipe para recrutar uma empregada para fazer o esporte, mas no final ele não podia porque ele era muito magro para falar. Assim como ele tinha acendido a vela em seu quarto, ele podia ouvir atrás de si o som de aplausos. Então alguém falou com Roland. Foi uma palestra espetacular. Eu não esperava que Sua Alteza Real o Quarto Príncipe fosse realmente um aprendido homem. Era a voz de uma mulher desconhecida. Instantaneamente Roland podia sentir frio. Só Deus sabia como um estranho poderia entrar em seu quarto sem o seu conhecimento. Se não um assassino, o que ela poderia ser? Ele correu imediatamente para a porta, mesmo antes de ter tempo de colocar a mão na maçaneta da porta, sentiu um sopro de vento frio perto de sua orelha. Ele descobriu que uma adaga de prata estava firmemente inserida na porta. A distância entre a adaga e sua bochecha era de apenas um dedo de largura.